Olá, boa noite! Está começando mais um Todo Dia News, segunda edição, que está no ar a partir de agora. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 17 de outubro, gente. Nós vamos falar sobre o corpo que foi encontrado no rio Piracicaba, na Ponte do Funil. Vocês lembram dessa história que nós demos aqui na sexta-feira? E agora nós vamos ter detalhes aí do corpo que foi encontrado. E ainda também vamos ter uma entrevista especial com uma nutricionista para dar continuidade já sobre o mês das crianças. Vamos falar sobre as lancheiras das crianças, como montar uma lancheira nutritiva para as crianças. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de estar aqui com a gente. E já que falamos em multiplataformas, vamos falar dos nossos multicanais que está aí na sua tela, aí na tela do seu televisor, para você acompanhar e saber quais os canais que a TV Todo Dia tem os trabalhos. E se você quer procurar, além dos nossos trabalhos, informação, notícia do Brasil, do mundo, sobre política, polícia, esporte, você encontra no portal tododia.com.br. Agora, se você quer praticidade, quer adquirir o jornal na palma da sua mão, você está lá indo para o seu trabalho, está lá no ônibus, está no Uber e quer já lendo as notícias do dia, tá aí, ó, QR Code no cantinho do seu televisor aí da tela, você aproxima e vai captar e abrir o link, então, do QR Code, abrindo o link automaticamente do jornal Todo Dia digital, online, e assim você vai poder folhear, como se você estivesse folheando o jornal impresso, mas digital, e aí você vai acompanhar todas as notícias do dia, tá bom? De forma gratuita, tá certo? Quer mandar recado aqui pra gente, uma mensagem, uma reclamação, uma denúncia? Pode mandar no 992388799, 992388799. E vamos começar o jornal falando pelo seguinte, gente, sobre abono salarial. A partir desta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal, então, começa a pagar complementação do abono salarial para cerca de 1 milhão de trabalhadores. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. São valores que não foram retirados referentes aos exercícios de 2016 a 2020 e também de revisão de origem judicial. O crédito será feito diretamente para quem tiver conta na Caixa ou em poupança social digital, pelo aplicativo Caixa Tem. O valor médio a ser pago é de R$ 398 e o máximo é de cerca de um salário mínimo. As parcelas não creditadas em conta vão ficar disponíveis até o dia 29 de dezembro. Tá, então, para você que precisa do abono para fazer aquela reforma, para pagar as dívidas, enfim, tá aí. Então, é uma oportunidade para os trabalhadores. Agora nós vamos falar de um aplicativo, né, de uma ferramenta que ajuda muito a pagar as contas, pagar, né, às vezes você chega no local, no estabelecimento, já tem até aquela plaquinha já com o QR Code, assim, para você aproximar e abrir a chave do Pix daquele estabelecimento, né, gente? Então, nós vamos falar sobre o Pix, que tem ampliado as opções de uso e atraído cada vez mais usuários. O pagamento da conta de luz, por exemplo, é por meio da ferramenta e está sendo avaliado. Outra reportagem da TV Brasil. Poucos segundos e pronto, o Pix foi feito. Uma forma tão ágil de resolver transações financeiras, claro, deu super certo. Afinal, é um tipo de pagamento em tempo real e, melhor ainda, sem custo. Tanto que a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos confirma essa popularidade. Num período de 1 ano, o número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por Pix no mês cresceu 809%. Segundo o Banco Central, desde que foi criado em 2020, o Pix já movimentou 11 trilhões de reais. São mais de 457 milhões de chaves, mais que o dobro da população brasileira. Alan, dono desse restaurante em Brasília, conta que muitos clientes têm feito o pagamento por Pix.
uma tendência global, né? As pessoas usavam muito a nota, papel, passou do papel para o plástico, cartão e agora está saindo para as coisas virtuais, né? Como as moedas virtuais e essas formas de pagamento através de aplicativos. É fácil explicar porque o Pix caiu na graça de todos. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal incluiu o Pix entre as escolhas para acertar as contas com o Leão. Pagamentos de multas, inscrição do Enem ou taxa para emissão do passaporte também já são permitidos pelo governo. Ao todo, 40 órgãos federais aceitam a ferramenta. O próximo passo pode ser a conta de luz. Algumas concessionárias de energia elétrica já aderiram. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública para saber se o consumidor gostaria de ter o Pix como uma das opções de pagamento. Tá aí, então, mais uma possibilidade através do Pix. Agora, como disse aí o entrevistado, gente, olha como que vai modificando, né, a informatização, a tecnologia. A gente tinha só o dinheiro papel, veio o cheque, aí depois veio o cartão de crédito, o cartão de débito, ou seja, o plástico, dinheiro em plástico, e agora virou dinheiro no celular, né, na palma da mão. Então, hoje em dia, você faz tudo pelo celular. Você não precisa ficar saindo com carteira, com um monte de coisa. Você sai com o celular e já resolve tudo, faz tudo. A agenda dos seus telefones, dos seus contatos está lá. As contas bancárias você já pode fazer por lá. Você pode fazer seu trabalho pelo celular. Então, cada vez mais, né, o celular está ocupando o espaço de tantas outras tarefas, de outras ferramentas. E o Pix é uma delas, né? Então, a gente vê aí a evolução. Gente, 11 trilhões de reais, é muito dinheiro, né, envolvido e é gratuito, né? Não tem desconto de imposto, né? Quando você faz uma transferência, tem aquele limite. Então, facilitou muito a vida de todo mundo, não é mesmo? Bom, agora a gente vai falar de prestação de serviço, porque ninguém quer ficar sem água em casa, não é mesmo? Mas, infelizmente, dona de casa, amanhã você, dona de casa barbarense, vai ter um probleminha aí com a falta d'água. Uma manutenção programada, então, para esta terça-feira, dia 18, pelo DAI, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Então, o sistema de distribuição que envolve os reservatórios localizados no Jardim Amélia, Distrito Industrial e São Francisco, vão prejudicar aí o abastecimento da água no período das 8 da manhã às 3 horas da tarde, então, desta terça-feira. Atenção, moradores dos bairros, nossa equipe fez aí uma arte para você ficar bem informado, para você acompanhar enquanto eu falo. Moradores, então, dos bairros Jardim Amélia, Molon, Pântano 1, Jardim dos Cedros, Jacira, Monte Líbano, Jardim Brasília, Jardim Gerivá, São Fernando, Turmalinas, Santa Rosa, Vila da Inese, Jardim Adélia, Cândido Bertini e Loteamento Industrial Loteamento Industrial Antônio Zanaga. Eu confundi porque existe um bairro aqui, Antônio Zanaga, em Americana, mas esse é Loteamento Industrial Antônio Zanaga. E também tem Vila da Inese, que muita gente pensa que Vila da Inese é só Americana. Não, não, não. Vila da Inese fica na divisa ali da Avenida da Amizade. Fica um pedaço para Santa Bárbara e um pedacinho fica para Americana. Então, por isso que muitos barbarenses também residem em Vila da Inese, tá? Então, todos esses bairros serão afetados, vão ficar sem água das 8 da manhã às 3 da tarde. Então, dona de casa já sabe que não vai poder lavar roupa, não vai poder fazer suas atividades. Se tiver caixa d'água, use com consciência aí, porque também não vai esvaziar a caixa d'água, né? Então, essa intervenção aí, gente, é importante para as melhorias que vão ocorrer na rua Caiapós, por causa de uma adutora que precisa ser feita aí manutenção, tá? Agora, é importante dizer para vocês, gente, a orientação do DAI é que realmente se use de forma racional a água reservada aí nas caixas da água dos imóveis e que também nesse dia use somente o necessário, tá? A fim de minimizar possíveis transtornos. E a central de atendimento estará disponível para demais informações por meio dos telefones 0800 770 3459, tá? Tem a ligação somente pelo fixo também, que é o 3459-5910, com atendimento todos os dias das 6 da manhã à meia-noite.
Ou então mensagens pelo WhatsApp, tem que ser mensagens por escrito, não por áudio. É o 99920848, tá? O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, tá ok? Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, tá? Vamos falar sobre a carne moída, que vai ter na hora das vendas novas regras. E nós vamos, já falando em carne moída, né, gente, vamos falar de nutrição. Uma entrevista com a nutricionista Renata. Ela vai falar aqui um pouquinho, dar dicas importantíssimas para a nutrição dos seus filhos, né? Na hora de fazer a lancheira dos seus filhos, você fica na dúvida, né? A criançada adora um doce, não é mesmo? E aí, como fazer uma lancheira nutritiva? Já que estamos aí, passamos a semana das crianças, teve o dia do professor sábado, né, dia 15, mas nós continuamos no mês das crianças. Então, vamos sempre trazer temas aqui referente às crianças. E a gente vai falar hoje de nutrição, né, da alimentação nutritiva das crianças, mas das lancheiras para levar ali para a escola, tá bom? Voltamos já já. $5,000 years ago, Kahndaq was a melting pot of cultures, wealth, power, and magic. Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. Kahndaq needed a hero. Instead, they got me. I did what needed to be done, and they imprisoned me for it. Now, 5,000 years later, I'm free, and I give you my word. No one will ever stop me again. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, de volta Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, começando mais uma semana. E agora eu trago uma notícia talvez um pouco, não muito interessante para os consumidores, porque a venda de carne moída vai ter novas regras a partir de novembro. Ela deve ser embalada imediatamente depois da moagem. E o pacote máximo será de 1 quilo. Não será permitido usar carne obtida da raspagem ou outros processos de separação mecânica de ossos, além de miúdos. Vamos ver então a reportagem da TV Brasil que fala sobre essas normas que passarão então a valer já rapidinho. Reportagem da TV Brasil. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos.
Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, descongelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues, como aqui, e também nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer uma quantidade visando qualidade, acho que são regras que são boas, né? Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade, né? As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de 1 ano para se adequar às novas condições. O produto sempre tem que estar em inspeção, né? E aí a questão do aprimoramento dessa qualidade é importante. Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar o consumidor é uma boa ideia. Tá aí, então, novas regras, né? Isso vai ajudar, sim, o consumidor, porém, né, com essas regras, a parte da embalagem, isso vai também atrapalhar um pouquinho a quem, né, passa a carne e os frigoríficos que tem que levar até os hipermercados, os atacadões, enfim, vai ter que ser feito de uma forma muito rigorosa para que depois não tenha problemas, né? Isso é bom, gente, porque queira ou não, quando você manipula não só a carne, mas qualquer alimento, é perigoso, porque cria-se bactérias, né? Pode ter o contato com alguma outra superfície que contamine. Então, é muito rigoroso, isso tem que ser rigoroso, né? Inclusive, olha só, nós estamos falando de nutrição, carne moída, e vamos falar do tema de hoje, que é a nutrição das crianças. Nós vamos falar com uma nutricionista, ela chama Renata Guiral, ela é especialista nessa parte de nutrição. E claro, a gente vai falar sobre alimentação, de como montar lanches saborosos e nutritivos para quem? Para as crianças, é claro. Roda a vinheta. Dia das Crianças, não é mesmo? Tivemos aí 12 de outubro, Dia das Crianças, tivemos a Semana das Crianças, comemorações, as escolas, enfim, fazendo várias comemorações, atividades diferenciadas, tivemos o Dia do Professor e nós vamos continuar falando de temas das crianças, porque, gente, é mês das crianças, porém, criança é todo dia. É igual o Dia das Mães, Dia dos Pais, não é? É todos os dias. E principalmente quando você vai falar de alimentação e nutrição para as crianças. Você tem que pensar todo dia nisso, não é mesmo? Você tem que ser criativo. As mães sabem do que eu estou dizendo. Tem que ser criativo, porque a criança fala, ai, mamãe, enjoei, não quero mais comer isso. E aí tem que vir a criatividade. Por isso que é importante, às vezes, buscar ajuda com especialistas. E a nutricionista é uma delas. Por isso nós vamos conversar hoje com a Renata Guiral, e ela vai falar um pouquinho dessas dicas, dessas orientações para se ter uma alimentação saudável e que seja de rápida preparação para que facilite a vida das mamães e que traga uma nutrição saudável, nutritiva para as crianças, principalmente quando for fazer a lancheira da criançada. Então, vamos falar uma boa noite à nossa convidada de hoje, Renata Guiral. Tudo bem, Renata?
Olá, boa noite. Queria começar agradecendo aqui o convite, esse espaço para falar desse assunto tão importante. Com certeza, é importantíssimo, porque hoje em dia nós acabamos de ouvir aí, né, a matéria sobre a carne moída, as regras, né, isso vem com essa questão da nutrição. Hoje a gente precisa saber preparar também, né, os lanches, não é de qualquer jeito, o preparo é fundamental para que se tenha algo nutritivo, né, saboroso e saudável, sem nenhum tipo de contaminação. Como que então as mamães aí, os responsáveis pela criançada, às vezes as crianças estão na casa da vovó, do vovô, preparar um lanche gostoso, uma lancheira gostosa para levar para a escola? Qual que é a sua orientação principal para a gente começar esse bate-papo, para depois você dar as dicas aí das lancheiras? Olha, já fazendo inclusive um link aí com a matéria anterior, a gente precisa garantir o controle higiênico-sanitário dessa refeição. O que significa isso? Esse lanche, ele não pode chegar estragado no horário do lanchinho da escola, né? No horário ali do recreio, enfim. Então, dependendo da preparação que eu vou colocar nessa lancheira, eu preciso que ela seja térmica, que ela tenha um mínimo de refrigeração, e aí a gente tem técnicas para isso, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar como é que eu tenho, o que eu tenho de recurso para fazer conservação desse alimento. Se eu tenho a possibilidade de mandar uma lancheira térmica ou até de guardar numa geladeira, que tem escola que fornece essa possibilidade, a partir daí eu posso trabalhar com mais ou com menos opções na hora de escolher os itens que eu vou colocar nessa lancheira, né? Mas como você citou, é muito importante a gente cuidar para que a gente tenha qualidade na hora de consumir, não só no sentido de ter nutriente, mas no sentido também de não ter contaminação, de não ter bactéria ali, né? De não favorecer que a criança tenha algum sintoma indesejado, como vômito, diarreia, por conta aí do lanchinho estragado, ainda mais agora que a temperatura está aumentando, né? Exatamente, bem lembrado, está muito quente. A partir de agora, realmente, as temperaturas vão sempre aumentar, por mais que chova, mas é um tempo, já vamos entrar daqui a pouco, estamos na estação primavera, depois vem o verão e é quente mesmo. E para preparar uma lancheira, se ela for térmica, como você disse, né, Renata, é importante. Mas digamos que a criança não tem essa lancheira tão térmica, às vezes ela tem aquele plástico térmico, mas não chega a ser a térmica mesmo, né? O que as mães devem fazer? Levar uma bolsinha de gelo lá dentro, colocar para o suquinho, o todinho ou o Yakult, o que for, né? O mais indicado seria, como nutricionista, tenho certeza que vai falar, suco natural, não todinho industrializado. Mas enfim, já que hoje em dia as crianças gostam muito do todinho, né, do achocolatado em caixinha, o que deve se fazer para manter pelo menos fresco o alimento? A gente deve usar, o exemplo que você citou é isso mesmo, a gente deve colocar uma bolsinha com gelo, tem até algumas opções que as crianças gostam muito, que são alguns géis, né, que a gente coloca no freezer, tem formato de cubinhos, de estrelinha, de coraçãozinho, são coloridos, né, e que a gente coloca soltos dentro da lancheira da criança, deixa até colorido, bonito ali, né, e vão ajudar nessa refrigeração, e conforme eles forem descongelando, eles não vão deixar, né, a água ali, então eu não posso colocar gelo direto dentro da lancheira da criança ali, senão, né, não vai dar certo. Mas é colocar uma bolsinha de gelo, né, os gelox que a gente chama, né, esses gelos de gel, assim, e hoje a gente tem até as versões lúdicas para as crianças que eu recomendo bastante, né. E a gente tem térmica muito boa hoje em dia também, né, acho que vale sempre a pena fazer um teste em casa antes de mandar para a escola, de quanto tempo esse gelo dura dentro da térmica, né, então às vezes no final de semana a gente faz esse teste, deixa lá, coloca o gelinho como se fosse mandar para a escola e vê por quanto tempo ele dura. Normalmente a criança vai se alimentar 3, 4 horas depois que a gente montou aquela lancheira. Então é tempo suficiente com uma térmica boa, com os gelos ali dentro, né, esses gelos de gel, para a gente conseguir garantir uma boa refrigeração, né. Quando a gente fala de lácteos, né, a exemplo dos que você citou, ou se eu quiser acrescentar iogurte, né, leite em si, a gente tem que ficar muito atento, porque são alimentos que estragam com muita facilidade. Isso é fundamental. Bom, aí a gente falou dos produtos industrializados. Eu citei aqui o achocolatado em caixinha.
A gente sabe que a criançada acaba por um período, a gente consegue até uma certa idade, né? Nós mães, enfim, colocar as coisas naturais, frutas, sucos naturais, né? Tudo que é mais natural. Mas vai chegando uma época que começa a experimentar do amiguinho, gosta, e começa cada vez mais consumir alimentos ultraprocessados, industrializados, recheados, com gorduras, com açúcares e extremos, né? E existe inclusive um estudo, gente, nacional de alimentação e nutrição infantil, feito em 2019, e dizendo o seguinte, que 1/5 das crianças com até 5 anos está em uma zona de risco de sobrepeso no Brasil. Olha só que sério isso, em torno de 7% delas apresentam então sobrepeso e 3% são classificadas com obesidade mórbida. Renata, isso é muito preocupante, né? Hoje, como que a gente vai fazer pensar, né, nessa criançada de 5 anos não consumir tantos alimentos processados, enfim, industrializados? Eu acho que é um tema muito importante que precisa ser falado, né, até com mais frequência, porque muitas vezes a gente acha que é bonito, né, a criança acima do peso, e aqui a gente não está falando sobre ser bonito ou não, né, sobre a aparência, mas sim sobre saúde. Então, todas as pessoas em todas as idades devem estar em uma condição de saúde adequada, né, e para as crianças não seria diferente. É muito assustador esse número, né, porque a gente sabe que lá na frente isso pode favorecer o desenvolvimento de muitas doenças. Sobre consumir os industrializados, né, que em parte, né, favorecem esse cenário de excesso de peso aí entre as crianças, eu gosto sempre de fazer o raciocínio de que criança não tem salário, não vai ao supermercado, não compra o que come, né? Então, a gente precisa que os adultos, que os cuidadores, os pais responsáveis, enfim, se atentem ao que está sendo comprado na casa, né? Então, com que frequência a gente compra produto industrializado? Como você citou, eu concordo plenamente, até uma certa idade a gente consegue segurar a criança, ela não se interessa tanto, ela não come, mas ela acaba conhecendo, às vezes em casa mesmo, isso não tem problema, às vezes na escola experimentando o lanche do amiguinho, e ela busca por alimentos ultrapalatáveis, né, então com excesso de sódio, com excesso de açúcar, que na verdade é o que acontece com todos nós, né, nós gostamos desse tipo de alimento, todas as pessoas têm uma tendência por gostar, não só as crianças. Mas vai da frequência com que a gente expõe a criança a consumir esses alimentos. Então, uma coisa é consumir todos os dias o achocolatado de caixinha, vou seguir no teu exemplo aqui. Outra coisa é consumir uma vez por semana, né? Então, eu sou a favor da gente não proibir nada, até porque tem a história do proibido é mais gostoso, parece que a gente desperta mais a curiosidade na criança, né? Mas da gente dosar, da gente fazer combinados com essa criança de, olha, tal dia que a gente vai levar, né, de tanto em tanto tempo, né, não é barganhar, não é fazer trocas, não, em relação a isso, mas é combinar, é criar uma rotina em que seja possível que na maior parte do tempo a criança se alimente de alimentos mais saudáveis, né, então com mais frutas, verduras, legumes, alimentos caseiros, preparados em casa, né, mais artesanais. Então, essa quantidade que a criança vai consumir, a frequência de exposição, ela é muito importante. E às vezes a gente pensa, mas o lanche da escola é uma refeição só, né? De todas as refeições do dia. Mas em um mês, a gente vai ter em torno de 20 dessas refeições, né? Então, é um número grande de refeição ao longo do ano escolar de uma criança, por exemplo. Então, imagina ao longo da vida escolar como um todo, né? A gente precisa sim ficar atento ao que a gente manda na lancheira. Existe um desafio, porque o industrializado ele é mais prático, às vezes a gente não tem tempo, mas a gente precisa tentar buscar algumas alternativas, né, para reduzir essa exposição, senão, infelizmente, a gente vai ter que lidar com uma criança que tem a formação do hábito, do paladar, acontecendo de um jeito inadequado. É uma criança que, quando é pequenininha, aceita comer de tudo, depois ela vai ficando o que a gente chama às vezes de seletiva, né? A gente precisa pensar nisso também. Então, é um tema que é muito importante. Certo, Renata. Olha, é muito importante tudo isso que você está dizendo, porque as crianças, elas precisam,
né? Sempre estar comendo verdura, legumes, frutas. E existem algumas delas que são riquíssimas em potássio, né? Em aminoácidos, em fibras. Eu queria que você linkasse aqui quais frutas, legumes que seriam fundamentais, assim, que pudesse estar na lancheira das crianças. Olha, nós podemos incluir todos, né? Até às vezes as pessoas falam, nossa, mas legume na lancheira, né? E sim, as crianças adoram. Aí quando a gente manda tomatinho cereja, palitinho de cenoura, palitinho de pepino, né? Se elas são acostumadas a consumir esses alimentos. E porque a gente pode fazer cortes, né? Cortar de um jeito lúdico, por exemplo, elas acabam gostando. Então, nesse sentido, a gente não tem restrição, né? Sendo alguma coisa que a criança consegue comer sozinha, porque talvez na escola ela não vai ter ajuda para comer, né? Que seja prático ali, porque às vezes eles querem comer rápido para poder dar tempo de brincar, né? Então, se precisa de garfo, faca, se está muito elaborado para comer, talvez essa fruta, né? Esse legume volte na lancheira, viu? Mas nós podemos mandar tudo. E um jeito, né, que eu acho muito legal de a gente incluir legume, principalmente, é no formato de torta. Então, a gente pode fazer torta de frango, torta de atum, né? Torta com sardinha e colocar os legumes junto nesse recheio, né? Uma torta caseira, que às vezes a gente prepara e ela serve de lanche ali para a semana toda. Aí na semana seguinte a gente não repete a preparação, senão fica repetitivo demais, né? Mas a gente consegue acrescentar aí nas lancheiras. As frutas, a mesma coisa, todas elas, e aí é até mais fácil de mandar para a escola, né, do que legume. A gente só precisa ficar atento. Então, por exemplo, se eu vou mandar maçã, o ideal é a gente mandar a maçã inteira, porque senão ela vai ficar escura e a criança não vai querer comer a hora que ela for comer. Então, eu preciso, se eu tiver que cortar, colocar um pouquinho de limão, por exemplo, porque o ácido, né, não deixa ela oxidar, ou precisa ter certeza de que a criança consegue comer uma maçã inteira, né, sem alguém ficar cortando ali para ela a hora que ela vai consumir. E priorizar frutas que a criança vai ter mais facilidade. Então, às vezes, né, fruta mais macia, fruta que a gente já possa mandar picada, né, e que seja prático para a criança consumir. Aí vale a ressalva de novo, quando eu mando a fruta já manipulada, então descascada ou cortada, a chance dela estragar é muito maior. Então eu preciso lá de atenção na refrigeração de novo, né. Mas dá pra gente mandar sim, legume e verdura até, né, fruta aí na lancheira da escola para compor e trazer nutriente, porque é isso, tem fibra ali, tem vitamina e mineral, né? Tem potássio, tem magnésio. Agora começa a fazer calor, as crianças vão correr mais, vão suar mais nas brincadeiras, a gente precisa repor esses eletrólitos que elas acabam perdendo. As frutas ajudam muito nisso. E, inclusive, eu sempre dou a dica aqui da gente evitar mandar suco de fruta, preferir mandar a fruta mesmo em pedaço, né? E colocar uma garrafinha de água na lancheira, né? Para ajudar nessa hidratação, porque o suco não hidrata tão bem quanto a água, concentra muito da frutose ali. Então, idealmente, para a bebida, né? Claro que o suco natural é melhor do que o suco industrializado. A gente pode comprar esse suco natural, né? Então, hoje em dia, muitos estabelecimentos já preparam o suco só da polpa da fruta mesmo e vendem, né, engarrafado. A gente pode aproveitar isso. Mas se eu consigo mandar a fruta e uma garrafinha com água, é o mundo ideal ali pra gente, né? Claro que não só isso numa lancheira, senão a criança vai voltar com fome para casa, né? Então, recomendo aí que para acompanhar essa fruta a gente acrescente, né? Um sanduichinho que a gente monte com pão, um queijinho, ou um patê que a gente preparou em casa, a própria torta, como eu já citei aqui de exemplo, né? Ou uma preparação ali que a gente faça como um quibe de forno, também é muito interessante para a gente oferecer, porcionar cortadinho e oferecer para criança. Muffinzinhos que a gente pode fazer naquelas forminhas de cupcake que as crianças adoram, fica super lúdico, nutritivo, né? Então, são formas aí, dá um pouquinho mais de trabalho do que já comprar o bolinho pronto, o salgadinho pronto, né? E só colocar o pacote na lancheira, mas que às vezes a gente prepara uma vez por semana e leva ao longo da semana toda. Ah, isso que é legal, né? Então faz o preparo, já pega um dia, né? Já faz todo o preparo, divide e já deixa lá. É como se a gente fizesse a nossa marmitinha saudável do dia a dia e deixasse lá, né? E aí já vai durante o mês todo repondo. Mas o interessante, porque a criança enjoa muito fácil, tem que ser cada dia uma coisinha diferente, porque se colocar todo dia um suquinho
ou uma fruta com água e um sanduichinho com patê, ela vai enjoar. Tem que ser variado mesmo, tem que ser diversificado essas lancheiras, vamos ser. Cada dia tem que ser uma coisa. Já tem que fazer uma tabelinha e pôr lá na geladeira coladinho para seguir. É isso, Renata? Olha, tem criança que realmente precisa, né? Que enjoa, que reclama do lanche e que a gente tem que se virar nos 30 para ter opção, né? Eu trabalho muito isso com os pacientes, né? De tentar construir essas opções dentro do que a criança gosta e também explorando coisas que às vezes a criança não aceita, não gosta tanto, para a gente tentar incluir, né? Agora, tem criança que é o contrário, que tem dificuldade, né, na variação aí do cardápio, e aí a gente também tem que tentar incentivar, porque é difícil uma coisa diferente todos os dias, mas é ruim nutricionalmente falando a criança que quer consumir só a mesma coisa o tempo todo, né? E aí uma dica que vale nos dois sentidos, né, mas que desperta o interesse para a criança comer, é a gente deixar a criança participar da montagem da lancheira, né? Então, quando a gente fala em fruta, por exemplo, a gente fala, nossa, mas todo dia vai mandar fruta? A gente consegue com tranquilidade um mês inteiro sem repetir uma fruta, né? Então, a gente não tá falando ali, a gente tá conseguindo uma variedade boa, a gente não tá falando de uma mesma fruta. E às vezes vale a pena a gente deixar a criança escolher, né? A gente oferece 2 opções de fruta que a gente tem em casa, para ela escolher qual fruta ela vai colocar na lancheira dela, né? Ou das preparações ali que a gente vai fazer, né, qual recheio vai ser no sanduichinho, então vai ser um queijo, vai ser o patê, a gente oferece dentre as opções que a gente pode ofertar para a criança naquele momento. Mas ter algumas ideias de acordo com o que a criança, né, já aceita bem, com que a gente também possa estimular que a criança coma um pouquinho das coisas que ela não aceita sempre, é bastante importante. Essa participação baixa bastante a guarda deles, assim, sabe? E incentiva que eles comam só para falar, ai, não, vou comer o lanche que eu fiz, assim, né? Dependendo da idade, isso é excelente. Tá certo, Renata. Renata, é um assunto muito importante, muito interessante. Queria agradecer muito, né, a sua participação aqui com a gente no Todo Dia News, segunda edição. Mas a gente, infelizmente, vai ter que dar uma encerrada, mas a gente vai ter outros convites aí com você para a gente falar de outros assuntos que são relacionados à nutrição, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Maravilha, eu que agradeço. Uma boa noite aí para todos. Obrigada, viu, Renata? Uma boa noite para você também. Bom, gente, assim a gente vai seguindo aqui. Eu queria chamar, então, agora a vinheta do Plantão Policial. E um homem morreu durante um tiroteio em Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. O caso ocorreu enquanto o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estava na comunidade. De acordo com informações da polícia, a vítima era Felipe Silva de Lima, de 27 anos, que tinha 2 passagens por roubo. Ele foi baleado na mesma rua do polo universitário onde estava Tarcísio, mas distante aí do prédio. Segundo informações do portal G1, Felipe Silva de Lima chegou a ser levado para o hospital Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quando o tiroteio aconteceu, Tarcísio de Freitas estava no 3º andar do prédio do polo universitário. Depois de 20 minutos, o candidato deixou o local escoltado por seguranças. Ninguém da equipe se feriu. Polícias aí do Grupo Armado de Repressão a Roubos, do DOP, que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, estiveram no local e, de acordo com o G1, as apurações das autoridades até o momento foi que os disparos aconteceram a 2 quarteirões de onde o Felipe morreu. Não há qualquer informação que ligue os tiros a um eventual ataque contra a equipe de Tarcísio de Freitas. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo, afirmou nesta segunda-feira que não descarta nenhuma hipótese sobre o tiroteio que interrompeu uma agenda de campanha em Paraisópolis
do candidato, então, ao Palácio dos Bandeirantes Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E nesta manhã, então, mais que informações preliminares aí apontaram para um confronto motivado, então, pela presença das forças policiais aí na região, que suspeita a tentativa de um atentado, que é pouco provável. Bom, gente, aí dando sequência aqui ao nosso Todo Dia News segunda edição, nós vamos para informações porque a repórter Natália Lima, que acompanhou na semana passada o caso, né, do senhor que caiu ali na ponte do funil que liga Santa Bárbara a Limeira e que passa o rio Piracicaba por baixo, o corpo estava desaparecido e agora foi encontrado o corpo, né, desta pessoa. Então, quem tem mais detalhes e informações sobre este caso é a repórter Natália Lima. Fala pra ele. O corpo de Paulo dos Santos, de 65 anos, que caiu no rio Piracicaba, em Santa Bárbara do Oeste, foi localizado na manhã deste domingo pelo próprio filho. O homem havia caído da ponte do funil na noite da última quinta-feira. E de acordo com a Guarda Municipal de Santa Bárbara, que acompanhou o caso, o corpo foi encontrado a poucos metros de onde aconteceu a queda. A funerária Bom Pastor de Americana foi acionada e realizou o transporte do corpo da vítima até o Instituto Médico Legal. Pois na quinta-feira a vítima teria parado o carro na beira da pista para olhar o rio e, devido à falta de visibilidade, ele não viu o vão entre a pista e a ponte onde acabou caindo. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. E agora é o momento do esporte. E temos presença nova aqui nos estúdios da TV Todo Dia, Rafael Alves. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigado a vocês pelo convite, a toda a produção aí que me acompanhou. E nessa nova empreitada, né? Vamos embora agora ajudar a TV Todo Dia a ficar ainda maior. Ah, que bom. O Rafael, gente, é o nosso novo colega jornalista aqui. E olha, hoje ele já começa com... Polêmicas, gente. Polêmicas envolvendo um jogador que muitos gostam, os outros não. Ele causa polêmica também, né? Sim, é sempre ele, né? Dessa vez ele entra no campo, ele causa polêmica. Mas dessa vez é com a justiça espanhola, e a polêmica é grave, né? Porque o Neymar, que é o nosso atleta que a gente está comentando hoje, está envolvido em certos desvios de dinheiro aí da sua transação em 2013 do Santos para o Barcelona. Essa transação, a empresa que tinha direitos do atleta entrou na justiça dizendo que talvez aquele dinheiro que foi repassado não era o valor total. O Barcelona disse que foram 57 milhões dessa transação, mas muito dinheiro. Algumas investigações dizem que podem chegar a 86 milhões, estamos falando de euros, 86 milhões de euros. Não só o Neymar, mas também os pais do Neymar estão sendo investigados e os dirigentes tanto de Barcelona quanto de Santos, todos eles negam as acusações. O Neymar, então, se preso, ele vai ser condenado a 2 anos de prisão, que é o que a promotoria pede, além de pagar uma dívida de 10 milhões, né, uma multa de 10 milhões de euros, coisa de 51 milhões de reais, é dinheiro demais também, né? É dinheiro demais, que poderia ser aplicado de outra forma, ajudando outras instituições, ONGs, enfim. Agora fala pra mim, nós estamos faltando 30 dias para a Copa do Mundo. Como fica a situação do Neymar nessa questão? Os advogados do Neymar dizem que para ele ser preso isso vai demorar um pouco e pode não acontecer. Existem algumas regras que o Neymar se enquadra para não ser preso. Primeiro que ele teria que vir para o Brasil e aqui no Brasil deveria existir também a mesma condenação que ele está sofrendo lá, que é a de corrupção particular, corrupção privada. E no Brasil não tem esse tipo de crime, ou seja, ele não seria condenado aqui também. E o Brasil também não extradita os seus cidadãos, né? Então também ficaria mais difícil para o Neymar ser condenado. O que pode atrapalhar é porque, próximo aí aos 33 dias da Copa do Mundo, a cabeça do atleta pode ficar um pouco conturbada até mesmo para entrar. E mesmo que condenado, tem segunda instância, vai recorrer. O Neymar deve jogar a Copa do Mundo, que estreia para o Brasil no dia 24 de novembro. Ah, então a criançada vai adorar, né? Quem é fã do Neymar não vai ficar triste com a situação. Provavelmente não vai ficar triste. Pois bem. Rafa, muito obrigada. Amanhã estamos de volta. Estamos de volta aqui e o Rafa vai participar com a gente, não só no esporte. Ele é fã de esporte, mas ele vai participar com a gente com muitas notícias aqui, com muitas notícias, corrigindo
muita informação aqui para vocês. Vai fazer parte da equipe, do time aqui todo dia. Muito obrigado, Jussá. Um bom trabalho para vocês aí. Continue. Obrigada. É isso aí, gente. Nós vamos... Quantos minutos a gente tem do programa, gente? Dá para chamar a previsão do tempo? 3 minutos? Vamos chamar a vinheta da previsão do tempo? Enquanto o Danilo coloca o microfone, a gente vai falar um pouquinho, porque, gente, o calor tá demais, não tá? Tá demais. Ontem ficou abafado, disse que vinha chuva ontem, não veio essa bendita dessa chuva, ficou nublado, carregado o tempo, fez vento, e aí o pessoal falou, vai chover, não vai chover? Aí hoje, de novo, a mesma situação. E aí, será que vai ter mudança nessa previsão, gente? Não sei não, viu? Tá tudo muito estranho. A situação é hidratar bastante, gente. Tome bastante água, né? Porque a gente precisa ter água dentro e fora. Não adianta só chover, a gente tem que tomar água muito líquido para a gente não prejudicar o nosso organismo, tá bom? Então agora eu vou chamar o Danilo. Vem para cá, Danilo. Saiu o Rafael, entrou o Danilo. Tudo bem, Danilo? Oi, Sabrina. Muito bem. O que temos de previsão? Olha, hoje amanheceu agradável, um predomínio aí de sol, temperaturas em torno aí dos 18 graus centígrados, até as primeiras horas aí da tarde, né? Então ficou bem agradável. Mas a presença de poucas nuvens aí permitiram uma rápida elevação das temperaturas, tendo máxima na casa aí dos 31 graus. Nossa, esquentou bastante. Pois é. A gente teve até que usar o ar-condicionado. Pois é. Dando para aguentar a redação, né? E ao longo da tarde, a convergência de umidade com instabilidade termodinâmica da região proporcionaram aí as condições para a formação e o desenvolvimento de nuvens profundas, culminando em pancadas de chuva, sobretudo aí a partir do final da tarde ao longo da noite. Então a gente está bem no meio aí desse sistema que ele pode trazer essas pancadas. Não são garantidas. Certo. Né? Podem acontecer de maneira isolada. Pode chover num bairro e não chover em outro. Exatamente, E você sabe que aconteceu isso semana passada, né? Choveu bastante em Santa Bárbara, aqui choveu muito pouco. Exatamente. É assim mesmo. E também com isso, a possibilidade de temporais e acarretar aí descarga elétrica, rajadas de vento. Então, pessoal, tomar cuidado. Se estiver chovendo, se estiver com descarga elétrica, não se abrigar debaixo de árvores, debaixo de estruturas metálicas, de pontos altos. Se estiver caminhando, não fique debaixo de postes e nem de árvores. Caminhe no meio da rua e o mais rápido possível para você sair. Porque esses aí são justamente os pontos de aterramento. Exatamente. Então, um raio pode justamente se aterrar onde você está. Exatamente. Vamos saber então como estão as temperaturas aqui das cidades da região? Americana, temperatura mínima de 19, máxima de 32. A condição de chuva para todas as cidades é a mesma, de 90%. A próxima cidade, que é Hortolândia, muito semelhante à Americana, 19 a 31 graus. Campinas, a mesma situação, mesmo cenário, 19 de mínima, 31 de máxima. E fechando aqui, Paulínia, sempre um pouquinho mais quente, 20 de mínima, 33 de máxima. Todas as cidades com 90% de chance de chuva. Agora, se vai chover ou não vai chover, só São Pedro vai dizer. É outra história. É isso aí. Obrigada, Danilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí é isso, gente. Com a previsão do tempo, nós vamos encerrando o Todo Dia News, segunda edição de hoje. Muito obrigada. Temos mensagem, né? Mas devido ao nosso tempo escasso, amanhã a gente lê as mensagens aqui no Todo Dia News, segunda edição, tá bom? Queria agradecer o carinho, a companhia de todos. E amanhã estaremos aqui de volta com mais informação, mais notícias para vocês. Tchau, tchau.